Nós vamos ver aqui o caso de tensões no solo, um exercício sobre rebaixamento do nível d'água. Trata-se de um perfil, como indicado nessa parte superior à esquerda, que nós estamos circundando em vermelho, no qual nós temos um prédio, isso é uma planta baixa, outro prédios do outro lado de rua, temos os cortes A linha em vermelho e B mostrando aqui. Em verde, nós temos aqui em verde o local onde vai ser construído. Abaixo, nós temos o corte A linha, aqui mostrado, em que se vê aqui ao fundo esses prédios aqui, do outro lado esse prédio aqui, a rua, justamente nessa parte aqui, né, a rua, e tem uma ideia de um perfil de solo em que aqui está o nível d'água. Bem, e nós temos à direita, no perfil contido à direita, nós vamos ter o corte BB', aqui, o corte BB', temos esse prédio, o local a ser construído aqui. E temos novamente o nível d'água nesse ponto, aqui o nível do terreno. Então essa é a situação em que nós vamos ter que construir um prédio cuja base, cujo estacionamento vai ficar abaixo do nível d'água. Então, é necessário, até certo necessário, nós efetuarmos uma drenagem, um rebaixamento do lençol d'água, aqui onde estão indicados esses pontos verdes, seriam pontos de instalação de ponteiras filtrantes para baixar o nível d'água. Nessa situação, já vemos o perfil B', aqui, em que nós temos à esquerda o local em que vamos implantar o prédio aqui, temos já um perfil de solo que nós estamos vendo, que é uma areia bem graduada, uma camada de argila, Cl, e nós colocamos também as ponteiras filtrantes laterais, que seria algo assim, desse tipo aqui, está aqui uma ponteira, aqui a outra ponteira, e o nível d'água, que antes era nessa posição, ele vai ser rebaixado para essa posição, e nós vamos trabalhar no seco. Ou seja, vai se fazer a escavação e construir no seco. Nós colocamos também como curiosidade, aqui como se fossem estacas, seriam estacas, colocando o peso do prédio no terreno inferior, num solo também SW, uma areia bem graduada. E temos uma camada de um solo Cl, que é uma argila, aliás, melhor dizendo, um solo CH, uma argila de alta plasticidade. Nessa região aqui temos um prédio, temos o outro prédio. E a posição que vai ficar o nível d'água e já as dimensões.
1,5 metro está o nível d'água atual. Nós vamos rebaixar mais 6,5 metros, que ele vai ser. E essa parte superior daqui do nível d'água vai estar a 1,5 metro acima da camada CH. Então, o que nós vemos é que nós vamos ter uma faixa aqui, que eu coloquei aqui verde, ó, de água, que vai desaparecer, pelo menos momentaneamente, enquanto durar esse carregamento. Então, nós temos aí, de forma simplificada, como é que vai ficar esse prédio e o rebaixamento do lençol durante o processo de construção das garagens desse prédio e também durante a construção das escavações, fundações desse prédio, aqui representada, em termos de estacas, certo? Simplificadamente, o que nós temos é uma areia bem graduada, intercalada com a camada de argila. E o nível d'água, que está a 1,5 metro de profundidade, vai ficar a 8 metros de profundidade. Haverá um rebaixamento do lençol de 6,5 metros, como é representado aqui nessa figura. Simplificadamente, esse perfil mostra como é que vai ficar o perfil de solo quando fizermos o rebaixamento. Nessa situação, que é do perfil básico que nós vamos calcular, nós temos aqui que acima do nível d'água, o solo SW tem uma umidade igual a 10%. E abaixo do nível d'água, ele vai ter uma outra umidade. O nosso solo CH aqui, ele tem um gama igual a 16,0 quilonewtons por metro cúbico. Ou melhor, corrigindo, o gama de 10% é aqui, é do solo SW, areia, abaixo do nível d'água, que aí nós teríamos uma umidade de 10%. E abaixo abaixo do nível d'água, a umidade é 10%. E acima do nível d'água, nós poderemos colocar essa umidade igual a 2%. Ou seja, um solo quase que seco, né? 2%. Em que é que afeta isso? Nós vamos simplificadamente considerar que quando há o rebaixamento de água, a água toda desça e continue retido 2%. Então, e abaixo do nível d'água não altera a umidade. Então, esse perfil aqui apresentado, isso é, esse perfil aqui apresentado, ele é o perfil do solo depois do rebaixamento, que
seria colocado aqui nessa posição. Isso é o perfil após o rebaixamento, e que nós vamos ter uma pequena situação aqui, assim, apagar aqui, é essa situação, solo com 2% de saturação abaixo, acima de cima da água e 10 abaixo, ao passo que antes do rebaixamento nós temos essa situação aqui, em que o solo está com o nível d'água nessa altitude e abaixo do nível d'água, nós vamos ter um perfil de umidade de 10%. Aqui. O que é que nós temos que calcular? As pressões totais, neutras e efetivas, numa situação antes do nível d'água e numa situação ser abaixada e numa situação depois do nível d'água ser abaixado. Que seria uma coisa assim, mais ou menos desse tipo aqui, que nós temos nessa situação aqui. Né? Isso aqui é uma situação antes do nível d'água ser rebaixado. E o gama desse solo, gama, é igual a 18 quilonewtons por metro quadrado, por metro cúbico, quero dizer. O solo acima do nível d'água. Então, a gente tem que calcular qual é o gama abaixo do nível d'água, que é diferente, o peso específico aparente seco. Ele aqui, ele vai ter já uma umidade de 10%, mas como se trata do mesmo solo, não deve variar significativamente o índice de vazios. E se nós então vamos traçar o diagrama de tensões totais, neutras e efetivas. Está aqui o Z, está aqui o sigma V. Depois nós vamos calcular o U e vamos calcular o sigma linha V. Então nós vamos lançar aqui essa situação e vamos ter que calcular as tensões a 1,5 metros, vamos calcular a 9,5 metros, 9,5 metros, que é justamente na interface do SW com CH. Depois nós vamos calcular no meio da camada de argila, que vai ser a 11,5 metros. Então, basicamente, esses são os pontos que nós temos que calcular as tensões. Posso calcular também, que nós vamos acabar tendo que usar as tensões justamente vamos ver aqui, calcular também em 1,5 mais 6,5 dá 7 em 8 metros de profundidade. Porque vai ser onde é as 8 metros de profundidade, vai ser onde vai ficar o nível d'água após rebaixamento. Então, vamos calcular esses valores. Veja que temos uma questão de índices físicos no momento, que se trata de calcular o gama acima do nível d'água e abaixo do nível d'água. Então, vejamos, primeira parte, o gama acima do nível d'água já está calculado, né,
aqui para o caso da argila, e no caso, abaixo do nível d'água, quer dizer, está na argila, e acima do nível d'água já está dado pela areia. Mas nós temos, abaixo do nível d'água, eu não sei qual é o gama. Mas sei o seguinte, que acima do nível d'água, a umidade está em 2%. Ora, o que é que nós temos? Se acima do nível d'água nós temos um gama, abaixo do nível d'água temos outro gama. Por outro lado, o gama D, vejam bem, o gama D é igual ao peso de sólido sobre o volume total. Ora, o volume não muda, constante, certo? O peso não muda, constante. Então, o gama D é constante, tanto faz acima do nível d'água como abaixo do nível d'água. Então, o que nós temos que fazer agora é calcular o gama D. E como é que eu vou calcular o gama D? Então, temos acima do NA, temos o primeiro caso, acima, vamos colocar acima do NA. Nós temos que gama D é igual a gama sobre 1 mais W. Eu vou deixar isso para vocês deduzirem. E temos então que acima do NA, gama D é igual a 18,0 dividido por 1 mais 0,02%, que é a umidade da água, certo? 0,02. E que então temos que gama D é igual a 17,7 quilonewtons por metro quadrado. Essa é a situação do gama abaixo do nível d'água. Aí tanto faz abaixo como acima. Então, abaixo do NA, o que é que nós temos agora? Nós temos que, abaixo do NA, do N nível d'água, gama D é igual a 17,7, o que acarreta que gama é igual a 17,7 vezes 1 mais 0,10, onde gama é igual a 19,4 quilonewtons por metro cúbico. Perdão, aqui, somente corrigindo, aqui o gama é quilonewtons por metro cúbico aqui. Nesse caso aqui eu tinha colocado metro quadrado, é metro cúbico. Então nós já temos essa situação, os gamas definidos acima e abaixo do nível d'água. Resta agora calcular as tensões. Resta calcular as tensões no ponto, vez que já temos a situação acima do nível d'água e abaixo do nível d'água. Vou fazer um rearranjo nesses termos aqui para poder ficar mais bem apresentado essa parte. Então, vou deslocar algumas coisas. Pronto, já rearranjado, colocado do lado esquerdo os cálculos preliminares. Vamos calcular agora as tensões
nos vários pontos, a 1,5 metros de profundidade, a 8 metros de profundidade, aqui, a 9 metros e meio e a 11 metros e meio, que fica no meio da camada argilosa. Então, vê, o sigma V a 1,5, sigma V a 1,5 é igual ao gama vezes gama do solo vezes Z, que é igual a 18 vezes 1,5. Isso aqui é igual a 27 quilonewtons por metro quadrado ou 27 kPa. Então, está aí colocado o 27 kPa, que é a tensão a 1,5 metro de profundidade. Nós teríamos, então, que lançar aqui nesse gráfico. Veja que esse gráfico, as tensões estão aqui à direita, eles vão à direita. O sigma G seria aqui algo em torno de 27 kPa. E a pressão aqui na tensão vertical no ponto zero é zero. É só a pressão atmosférica. Ok. Vamos calcular agora a 8,5. Então, a 8 metros de profundidade, nós teremos essa tensão inicial aqui de 27, mais a sobrecarga devida a essa alturazinha aqui, certo? Até aqui. Nós vamos ter, então, a sobrecarga vai ser 27 mais gama abaixo do nível d'água. Quanto é o gama abaixo do nível d'água? Então, nós temos aqui que gama é igual a 19,4. Então, vamos ter 6,5 vezes 19,4. Vamos ver, sigma V em 8 metros seria igual a 27,0 mais 19,4 vezes 6,5 metros quilonewtons por metro cúbico. É sempre bom estar em ideia com as unidades para não cometer erros. Sigma V 8 é igual a 153 kPa. Vamos rearranjar. Rearrumando os termos, nós temos que a tensão é 8, dá 153 kPa, o que seria algo assim, colocando nessa posição, seria mais ou menos esse termo, 153 kPa aqui, nesse ponto. E a 9,5, quanto é que seria? Sigma V a 9,5 vai ser igual a 153 mais 1,5. Olha aqui esse 1,5 daqui. 1,5 vezes
o gama, que é o gama aqui, que é 19,4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 182 kPa. E aqui nós vamos ter esse ponto daqui, que foi 182 kPa. Né? Novamente, rearrumando os cálculos, nós vamos ter esse 182. Já nesse último ponto que falta calcular, que é a 11,5 metros de profundidade, nós teremos que o σV é igual a 182 mais 2 vezes 16. 16 aqui, ó, é o peso específico da argila, e que isso vai dar o valor de 222 kPa. Então, nós temos esse ponto aqui, já é 222 kPa. Novamente, rearrumando os termos, os cálculos, nós teríamos esse ponto agora, aqui nessa posição, né? Que seria 122. E o nosso diagrama de pressões seria esse daqui, das pressões totais. E as pressões neutras? Como é que seriam as pressões neutras? As pressões neutras, repare que o nível d'água está nesse ponto. E nós vamos ter até aqui 10 metros de coluna d'água. Daqui até o meio da camada, nós temos 10 metros de coluna d'água. Nós teríamos isso aqui, seria é igual a o gama da água vezes o ΔZ da água, que ΔZ é essa distância daqui até aqui. Repare que, pelo princípio dos vasos comunicantes, a pressão neutra seria simplesmente a altura de coluna d'água. E isso é igual a 10, considerando como gama d'água aproximadamente 10, vezes 11,5 menos 1,5, que vai ser igual a 100 kPa. Não é isso? Novamente, rearrumando isso aqui para caber em nosso espaço, nós teríamos essa parte daqui, seria a pressão neutra. E qual é a tensão efetiva? Olha, vamos colocar aqui, se aqui são 100, a tensão efetiva vai ser a diferença desse para esse. Isso aqui seria tensão efetiva, aqui seria tensão efetiva, aqui seria tensão efetiva. Então, nós temos o σV é igual a 122 kPa nessa posição. Então, essa situação do diagrama de tensões verticais, repare que tensões verticais, o eixo das tensões, nós temos aqui o σV, que nós colocamos aqui em vermelho, σV, o σV nós colocamos em preto, e o U nós colocamos em azul. Então, veja que em todos os casos, essa distância daqui para lá mede as tensões. Isso aqui é o valor das tensões verticais. Isso é, tensões que atuam num plano vertical. No plano horizontal, tensões verticais que atuam no plano horizontal. Então, esses são os valores que existem
antes do rebaixamento do nível d'água. E agora nós vamos calcular as tensões que existem após o rebaixamento do nível d'água, que seria essa figura aqui. E nós podemos já transportar de lá para cá os cálculos já efetuados de gama. Por exemplo, gama da areia, nós temos gama é igual a 18 kN por metro cúbico. 18 kN por metro cúbico, acima do nível d'água. E abaixo do nível d'água, o gama da areia é 19,4. Gama igual a 19,4 kN por metro cúbico. E o gama da argila aqui é 16. Aqui está ele aqui, 16 kN por metro cúbico. Então, gama é igual a 16,0 kN por metro cúbico. Feito isso, é só calcular agora, né, a questão das tensões verticais. Então, lembrando que aqui é o CH, essa camada. Estou fazendo isso que eu vou apagar essa parte esquerda para termos um espaço de trabalho, de poder desenhar aqui do lado direito as tensões. Vamos também diminuir um pouco, vou fazer uns ajeitozinhos para diminuir o tamanho das letras e para não atrapalhar agora no traçado do diagrama após a redução do nível d'água, certo? Então, nós vamos ter algo aqui, e do lado direito, vou também dar uma ligeira rotação nessa figura, para ela ficar na horizontal. E do lado direito, nós vamos lançar os eixos, o eixo dos E's e o eixo de sigma V, de sigma linha V e de U. Novamente lançamos o eixo dos E, já os pontos em que vamos calcular as tensões totais, neutras e efetivas. Eu vou passar mais rápido os cálculos que são bem semelhantes à primeira parte da questão. Isso é, o sigma V, nós vamos ver, é muito simples, o sigma V a 1,5 metro é igual a o gama do solo vezes o Z, que é igual a 18,0 vezes 1,5. E sigma V a 1,5 metro é igual a, então, a 27,0 kPa. Mesma coisa que o outro, 27,0 kPa. Nós vamos colocar, então, já vamos chegar para 8,5. Vocês vejam só, isso que não vai mudar, essa inclinação dessa reta é 18,0, a declividade dela. Então, nós vamos ter que o sigma V a 8 vai ser 8 vezes 18, que é igual a 144 kPa. Novamente rearranjando, nós vamos colocar aqui, então, nesse ponto daqui de 27 e nesse ponto aqui 144 kPa. Já
a 9,5 metros, nós vamos ter um valor que vai ser igual a sigma V 9,5 é igual a 144 mais essa parcela de 1,5 vezes 19,7. Vejam bem, igual a 173 kPa. Novamente rearranjando, então passa a ser a 5, 10, 205 kPa. Novamente rearranjando isso aqui para caber na folha, nós vamos colocar nesse ponto aqui a 11,5 metros e vamos lançar aqui a essa parte de 205 kPa. Bem, e qual seria a pressão neutra? A pressão neutra vai ser dada, em vermelho, vai ser dada, está aqui o nível d'água nesse ponto, e novamente, pelo princípio dos vasos comunicantes, vai descer com esse ângulo aqui, que é gama W igual a 10, então nós vamos ter U é igual a 11,5 menos 8 vezes gama da água, que U é igual a 3,5 vezes 10, U é igual a 35 kPa. Então, vamos lançar aqui 35 e vamos novamente reorganizar. Somente alterando nossa conversão, a tensão neutra estava em azul. Então, nós vamos ter 35 kPa aqui. E já a tensão efetiva é que a diferença de uma para a outra. Veja só, a tensão efetiva aqui passa a ser de 205 menos 35, vai dar 180 kPa. E a tensão efetiva aqui é igual a 144 kPa. Essa é a nossa situação. Então, o que é que acontece quando nós calculamos quando ocorre o rebaixamento do nível d'água? Em que mudam as tensões? Nós pegamos esse gráfico aqui à direita e vamos jogar esse gráfico aqui embaixo. E vamos ver o que é que acontece com as tensões. Pegamos aqui e vamos reduzir e comparar um com o outro. Vamos colocar aqui um lado a lado do outro. Mais ou menos lado a lado, porque senão não dá. Seria isso aqui. Repare, a 1,5 metro eu tinha 27, permanece 27. A 8 metros eu tinha, em termos de tensões efetivas, nós vamos ter aqui, a 8 metros, 144 nessa situação. Nessa situação aqui, nós vamos ter 153 menos essa diferença aqui, que é essa diferença aqui, que é 65. Então, nós temos essa diferença 153 menos 65 vai ser igual a 8, vai 1, 6, 7 para 15, 8. 88 kPa. Quando nós rebaixamos, a gente passa
de 88, vejam bem como é a situação, passa aqui de 88 para 144. Nós passamos aqui de 88 para 144. Então, a tensão efetiva sigma', vamos colocar aqui em vermelho, sigma' V a 8 metros, passa de, aqui é depois, a esquerda é depois do rebaixamento, aqui é antes. Então, ela passa de 88 para 144, subiu a tensão efetiva. E o que é que acontece no meio da camada? No meio da camada, eu antes tinha 122, olha aqui, eu tinha antes 122, no meio da camada de argila, passa para 180. Então, nós vamos ter delta sigma', V, a 11,5, sobe de 122 para 180 kPa. Isso aí é o que acontece. E o que é que acontece quando a tensão efetiva sobe? Causa deformação. Essa camada de argila, que está aqui nesse ponto, aqui, ela vai sofrer uma deformação porque a tensão efetiva subiu. E o que é que vai acontecer com os prédios laterais? Vão recalcar. Se vão recalcar, significa que poderemos ter trincas e poderemos ter uma série de problemas estruturais nesse prédio. Temos então como consequência, no meio da camada, desse ponto aqui, consequência de acréscimo da tensão efetiva. Essa é a principal consequência que nós temos. Acréscimo da tensão efetiva. Nesse ponto aqui, o que vai gerar recalques nas edificações vizinhas. Isto é, se nós observarmos a nossa planta, significa que aqui e aqui, principalmente essa face aqui, poderá sofrer recalque. Ou seja, vai afundar, ele vai passar para essa posição aqui e o prédio pode fissurar. Bem, essa é, em suma, a parte final, a maior consequência de um rebaixamento do nível d'água. Isso ocorreu na cidade do México, né? E não se sabia na época o que é que estava causando recalque em toda a cidade.
Quem diria que a simples mudança do nível d'água tem uma consequência desse tipo? Bem, esse exercício é para ilustrar justamente essa parte de tensões no solo, tensões devido ao peso próprio.